Bom dia, boa tarde, aqui é Lucy Donegan. Eu estou continuando alguns exercícios de noções básicas de Python a partir dessa base de dados do PNAD, que eu peguei pelo site do Kaggle, e continuando nesse script. Os exercícios de agora vão ser criar faixas etárias, filtrar o conjunto de dados para duas situações, aplicar um group by e visualizar com CMap, outro tipo de visualização de dados e o estilo de visualização de gráficos do Seaborn. Para isso, eu vou ter, como eu já estava fazendo nos outros exercícios, vou importar essas bibliotecas aqui, essa biblioteca aqui também e o Seaborn. Na base de dados que eu tenho que estar trabalhando, eu vou chamar de DF. Agora que eu estou com a pasta onde esse arquivo está, eu peço para importar e agora eu tenho um DF. Nesse DF eu já tinha feito alguns passos aqui, que eu não vou revisar um por um, eu vou simplesmente rodar os passos que a gente já fez nos dois exercícios anteriores das primeiras duas aulas, até chegar na aula 3. Desse jeito já sei que eu ajustei algumas informações para virarem como números e troquei algumas siglas por categorias. Então, nesse DF, primeiro eu vou criar uma coluna de faixa etária no lugar dessa coluna de idades. Vou criar uma coluna de categorias. Para isso eu vou de novo criar um dist groups, mas dessa vez eu vou colocar esses símbolos de menor ou maior ou igual para criar essas faixas etárias. Esse aqui é só um exemplo, vocês podem fazer com outras faixas etárias que sejam interessantes para o estudo de vocês. Então, primeiro crio essa definição de dist groups e depois eu vou criar uma nova coluna chamada faixa idade a partir dessa coluna anterior de idade, aplicando esse dist groups. Agora eu posso visualizar que eu tenho uma outra coluna de faixa de idade, que é uma coluna categórica, que veio a partir dessa coluna numérica. Eu posso também ver uma outra forma de filtrar esses dados pela unidade federativa. Então, quando eu faço value counts da unidade federativa, eu vejo que número 25, que equivale ao da Paraíba nos códigos do IBGE, tem 1.274 casos, que é um número bem menor do que o data frame total. Eu vou criar agora esse filtro da situação de Paraíba, caso eu queira ver só esse subconjunto. Eu vou chamar essa função de lock do pandas e vou chamar a coluna UF e vou pedir só as situações que tem 25. Agora eu tenho um data frame que eu chamei de PB, que tem só essas situações em relação ao data frame original. Eu posso dar uma olhada em algumas dessas informações, por exemplo, com um scatterplot, que envolve renda. Com essa renda aqui, o máximo que chega para esse subconjunto é esse valor de 30.000. Eu poderia só visualizar de novo se eu faço esse scatterplot. Em vez de ser os dados PB, eu boto DF.
eu vou ter uma situação bem diferente, porque eu chego até 200 mil de renda. Eu posso também visualizar essas informações criando um group by para ligar agora essa nova informação de faixa de idade que eu coloquei com outra variável, por exemplo, cor. Vou criar esse group by e vou chamar de FIC, de faixa, idade e cor. Criei agora esse data frame aqui. E eu posso visualizar isso aqui, não só colocando cada código de cor, em vez de chamar as cores, eu posso chamar Color Map. Eu posso ver aqui, procurando Color Maps em Matplotlib, eu posso ver as opções que eu tenho de cores. Eu tenho de mapas qualitativos para categorias, como eu também tenho rampas contínuas para mapas sequenciais. Eu estou aqui usando esse Cool Warm, que é uma das opções. Essa é uma contínua. E como na última vez, eu estou chamando também um título. Eu estou situando onde eu quero a legenda. E também estou colocando uma legenda em cima de cada barra, de acordo com uma espessura mínima. E eu estou situando esse texto no centro e também estou colocando aqui o tamanho desse texto. Eu vou selecionar toda essa parte aqui, incluindo para mostrar essa plotagem. Então, olhando assim, eu tenho esse group by de faixa etária com as cores. Nesse momento, tem uma coisa que me incomoda um pouco, é que essa sequência de faixa etária não está em ordem de mais velho para o mais novo, ou vice-versa. E também aqui, em termos de cores, eu poderia querer ordenar de outra maneira. Eu posso reordenar as colunas para essa base de dados do FIC ficar de outra maneira para eu visualizar essas informações com outra ordem na plotagem. Eu vou primeiro reordenar a faixa de idade, que é a coisa que está me incomodando mais, mas quando eu olho aqui para o conjunto de dados, o que tem como coluna agora é a autodeclaração de raça-cor. Então, eu vou primeiro inverter para esse aqui virar coluna. Esse FIC é igual a FIC-T. Agora inverteu aqui. E agora eu posso pedir para FIC ser essa lista de colunas nessa ordem. Eu estou colocando até 19 anos como o último, porque na ordem da plotagem a contagem começa daqui para cima. Então primeiro eu vou rodar isso aqui, mas depois eu também resolvi que eu quero mudar essa ordem aqui, então eu mudo isso aqui de novo e vou botar nessa ordem essa lista. Outra coisa que eu resolvi fazer é a mesma lógica daqui, mas eu mudei um pouquinho o tamanho da figura para ela ficar um pouco mais alta. E mudei o Color Map só para vocês visualizarem o outro Color Map que é de qualitativo de categorias. Agora vou ter uma outra visualização de dados que aparece até 19 anos em cima. Eu consigo visualizar essas informações de outra maneira que faz um pouco mais sentido em como eu estou pensando nesses dados de idade. Outra coisa que eu posso fazer é visualizar essa altura e renda. Eu já tinha feito um tipo de scatterplot dessa maneira, mas
sendo para o data frame total. Aqui eu estou fazendo só para Paraíba. E tem umas outras coisas que eu posso mudar. Eu mudar o estilo de visualização. E eu também posso mudar essa paleta. E eu ficar com essa visualização com esse white grid. E com essa paleta de cores pastel. Poderia mudar de novo para esse white ticks. E eu também posso visualizar outras informações para uns box plots, pegando renda, faixa de idade, que é essa categoria que eu criei, e cor. E eu estou aqui também dizendo que eu quero que a formatação do eixo X tenha esse códigozinho RS na frente, porque eu estou lidando em reais. Agora eu consigo ver essa distribuição de renda por cores e eu pedi para ver esse eixo X com esse reais na frente. A coisa é que, ainda assim, eu tenho só poucas rendas mais elevadas e eu não consigo ver tão bem essas rendas que estão distantes. Além disso, essas faixas ficam mudando porque eu não pedi para eles terem o mesmo eixo X. Posso primeiro fazer então um outro filtro nesse de Paraíba e digamos que eu só queira ver a população que tenha até 12 mil de renda. Posso chamar isso de PBF, PB filtrado, e usar aquele mesmo lock, colocando que na situação de renda eu vou ter só até 12 mil. Posso visualizar esse aqui de novo. Esse mesmo plot, mas usando esse dado PBF. E eu já consigo ver um pouquinho melhor essa situação aqui, porque eu estou dando um zoom numa renda que se repete mais. Mas mesmo assim ainda fica um pouco difícil de comparar isso com outros, porque eu estou com X diferente para cada subgrupo desses. Eu posso simplesmente dizer que eu quero que seja verdadeira essa situação de ShareX. E eu tenho essa outra visualização de um subgrupo de dados da Paraíba com até 12 mil reais. Obrigada pela atenção.